Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre a seletividade alimentar do superdotado e do autista. Cada podcast, uma viagem. Quer colaborar com a continuidade do projeto? Compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos em suas redes sociais. Esse compartilhamento e audiência garantem a continuidade do projeto. E você pode ajudar também sugerindo temas, fazendo críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003 e também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E volto a convidar todos a participarem de um curso exclusivo e totalmente gratuito, disponibilizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Um curso à distância, mas com aulas ao vivo. Você vai poder interagir e tirar suas dúvidas. É totalmente grátis. Basta acessar curso.adrianofreitas.com e garantir a sua vaga. Descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. Nesse episódio eu volto a falar sobre a seletividade alimentar. Anteriormente eu já fiz um episódio sobre isso, mas tratando de transtornos, pessoas que têm dificuldade com determinados alimentos, baseado em transtornos neurológicos ou transtornos da percepção do sabor. Nesse episódio eu vou tratar da seletividade alimentar, mas em casos específicos, no caso dos autistas e dos superdotados. Ambos podem apresentar um processo de seletividade alimentar, podem ter restrições ou não conseguirem se alimentar de determinadas maneiras. No caso dos autistas, isso é bastante frequente. Uma boa parte dos autistas possuem algum tipo de seletividade alimentar. Essa seletividade ela é diferente nessas duas situações, tanto do autista quanto do superdotado. São características similares, né? No final a pessoa acaba não conseguindo comer determinados alimentos, mas por motivos e razões distintas. Eu vou tratar primeiro do caso do autista, que no caso deles, a seletividade ocorre por uma questão de hábito, por uma questão de rotina. Os autistas, eles já são naturalmente propensos a trabalhar dentro de certos padrões, de certas rotinas, de seguir um método, né? Uma rotina delimitada e trabalhar de forma repetida dessa forma. Os autistas, geralmente, eles não gostam de muita novidade, de coisas muito diferentes, que fogem ao controle ou que fogem à previsibilidade deles. E isso é um problema para o autista, para a maioria deles. E isso acaba sendo refletido na questão alimentar. Então, eles acabam criando hábitos e gostos e passam a trabalhar e aceitar bem somente o que está dentro disso, né? Dentro do previsto e dentro daquilo que eles gostam, ou do hábito que eles adquiriram. Então, um autista, ele tem por hábito tomar um café, sei lá, numa determinada hora da manhã, e nesse café ter um achocolatado e 2 fatias de pão, por exemplo. Todo dia ele vai tomar o café mais ou menos daquele horário com achocolatado e 2 fatias de pão. Se algum dia, ao invés de 2 fatias de pão, tiver um bolo de laranja, provavelmente ele pode ter restrições, ele pode ter problemas com isso, porque vai quebrar a rotina dele, vai quebrar o que está planejado, vai quebrar aquilo que ele tem por hábito de fazer. Né? Da mesma forma, um dia acabou o achocolatado, colocou um café com leite ou colocou um café puro, ele vai tender a não querer, porque a rotina dele é tomar o achocolatado com as 2 fatias de pão. Então, isso é uma característica muito presente nos autistas. Principalmente nos autistas que apresentam uma condição mais severa, eles vão ter isso de forma bem ressaltada, bem exagerada.
enquanto alguns, de forma mais branda, né, mais leve, eles podem ter uma tolerância maior à quebra dessa rotina. Mas, em geral, a seletividade alimentar do autista está bem focada nessa questão do hábito. Até existe também no autista uma questão ligada à hipersensibilidade. Alguns autistas, da mesma forma que possuem uma sensibilidade excessiva para sons, para coisas coloridas, né, para muita poluição visual e poluição auditiva, eles podem ter sensibilidade similar na questão alimentar. Então, alimentos que fogem a um certo padrão de gosto, de sabor, podem incomodá-lo. Então, ele pode ter restrições de alimentos azedos, de alimentos amargos, de alimentos doces demais. Tudo depende de cada situação e de cada quadro em específico, de cada pessoa, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Mas determinadas características do alimento podem causar uma hiperexcitação em algumas áreas, né, do cérebro e ligadas a esse comportamento que fazem com que ele se torne intolerante àqueles tipos de alimento e ele rejeite de forma muito forte, muito intensa, né. Apesar deles serem extremamente observadores, sensíveis e, suscetíveis a essas quebras de rotina e serem bem rígidos quanto a isso, né, não abrirem mão e geralmente terem uma forma de detectar quando algo foge de uma forma bem intensa, em algumas situações, com, questões específicas, você até consegue lidar um pouco com isso, mudando a textura ou se aproximando aquilo que seria o hábito dele, né, entre aspas, assim, maquiando um pouco, o alimento para que fique mais ou menos dentro daquilo que é esperado por ele. Então algumas crianças, principalmente as mais novas, em algumas situações você consegue lidar ou aproximar, mesmo que não seja exatamente o mesmo alimento, mas algo bem similar que ele consiga passar a adotar dentro dessa rotina. Isso muitas vezes pode ser feito como uma forma disfarçada ou, em algumas situações, como uma mudança gradual. Então você precisa sair de um alimento para ir para outro que ele não está aceitando. De repente você pode fazer situações, misturas ou situações intermediárias que vá levando ele etapa por etapa, bem vagarosamente, até o novo hábito, até o novo alimento que ele passe a aceitar. Mas isso, de novo, depende do caso, depende da situação e depende do próprio indivíduo. Agora, falando do superdotado, a seletividade alimentar do superdotado já é um tanto diferente. Ela geralmente está ligada a uma hipersensibilidade e não é bem esse o termo, mas vamos colocar dessa maneira, uma espécie de bloqueio do cérebro. Então, da mesma forma que eu falei da seletividade alimentar transtorno lá atrás, algumas coisas tenho que repetir aqui, que valem para o caso do superdotado. Alguns superdotados, eles possuem bloqueios a certos tipos ou certas famílias de alimento. E isso pode se referir à textura, ao gosto, né, e a vários elementos, a própria temperatura. Alguns são bem intolerantes a coisas muito quentes, então alguns superdotados eles vão tender a se alimentar de coisas mornas para fria. Se você tentar, dar algo bem quente para ele, como uma sopa quente, uma coisa mais que as outras pessoas às vezes até tolerariam mais, o superdotado muitas vezes não vai tolerar, ele não vai conseguir, ele vai deixar esfriar bem para daí tomar. E isso é uma característica, né, é uma limitação, nessa tolerância alimentar ligada à temperatura. Isso também pode ocorrer com texturas, então, alguns grupos, né, algumas pessoas, ele associa uma certa textura a um tipo de alimento. Se ele detectar naquele alimento uma textura um pouco diferente, ele passa a ter uma intolerância àquele alimento. Vou dar um exemplo clássico, que é o do arroz, por exemplo. Alguns gostam de arroz bem, como se diz, empapado, né? Um arroz bem
molinho, que não é aquele arroz soltinho. Ele vai tender a se alimentar muito bem dessa forma. Quando vier um arroz mais soltinho, mais al dente, ele vai ter aflição em comer e muitas vezes vai rejeitar mesmo, não vai conseguir. E pior, se no meio desse arroz vier algum grãozinho, que é um grãozinho, aquela raspinha que fica, que é mais durinha, nossa, acabou, não tem mais arroz para ele. Justamente porque ele cria uma associação de padrão e o que foge aquele padrão para aquele alimento, para ele se torna algo repugnante, algo que não dá para comer, algo que o cérebro dele interpreta como não sendo o normal daquele alimento. Isso vale para diversas situações, né? Dei exemplo do arroz, mas isso vale, por exemplo, um macarrão. Se ele associa que o macarrão tem que ser mais molinho, se você fizer um macarrão mais al dente, isso não vai passar, vai dar náusea se ele tentar comer. Ele passa a ter um bloqueio quanto àquilo. Da mesma forma, o contrário, se ele associar de alguma forma que o macarrão ele tem que ser mais al dente, se algum dia alguém dá um macarrão bem molinho para ele, ele vai ter nojo e vai ter náuseas e não vai conseguir, vai ter um bloqueio sério com aquilo ali. Isso ocorre em algumas situações a partir da formação dele. Então, se na primeira infância as primeiras experiências que ele tem com o alimento é com certa textura, se chegar mais tarde aquela textura mudar por algum motivo, dá esse atrito, né? Essa confusão e ele acaba rejeitando o alimento. Isso também pode ser uma causa. Então, você pode ter, no caso do superdotado, a seletividade com base na temperatura, com a base na textura e com base em algum gosto específico. Como eu já falei em outros episódios, a gente só percebe 7 gostos diferentes. Quem quiser mais detalhes é só se reportar lá no episódio onde eu falo sobre isso. Mas o fato é que, dentre esses 7 gostos que a gente percebe, né, ele pode ter alguma restrição com algum desses tipos de gosto. Então, pode ter restrição com um azedo, por exemplo. Ele pode ter um bloqueio com algum azedo. O que vai acontecer? Todos os alimentos que tiverem uma predominância daquele azedo, ele vai ter restrição. Ele não vai tolerar muito bem. E quando eu falo assim, azedo, gosto azedo, não é a gente, limão, isso aqui, não é isso. É porque todos os alimentos, até um chocolate, um doce, que vão ter vários sabores, é como se fosse uma mistura de vários gostos, da mesma forma que uma imagem, uma foto no computador é composta por pontinhos coloridos, o sabor é composto por pontinhos de gosto, né? Que um pode ter todos esses gostos, um maior, outro menor, em várias escalas, formando o sabor junto com a textura, temperatura, aroma. Então, aqueles que tiverem mais pontinhos azedos é que ele não vai gostar, mesmo que o sabor final não seja azedo, percebe? Então, isso pode acontecer também no caso do superdotado. Agora, é importante deixar claro que tanto no caso do superdotado quanto no caso do autista, essa seletividade alimentar não é uma questão de querer, é uma questão de não conseguir. Então isso se torna um bloqueio tão grande, né, um bloqueio tão efetivo no cérebro, das estruturas que controlam e processam sabor, e processam temperatura e processam a questão tátil da alimentação, que no caso do superdotado não consegue. Se ele tem essas restrições e você tentar dar, ou ele mesmo voluntariamente tentar se alimentar de algum desses alimentos, vai dar uma náusea imediata e ele não vai conseguir, vai ficar numa briga com ele mesmo para colocar o alimento para dentro. A coisa chega nesse ponto. Já no caso do autista, em alguns casos de hipersensibilidade, é dessa forma também. Há uma intolerância no sentido de não conseguir, disso voltar sobre a forma de vômito. Porém,
uma boa parte não é dessa forma, uma boa parte é como eu falei, uma questão de hábitos e de seguir padrões. Então ele tem um bloqueio muito forte, é uma coisa que vai além da vontade dele, é uma coisa que até é incontrolável no caso dos autistas mais severos, porém não é uma questão de dar vômito, é uma questão de ele não querer e não vai nem tentar. Ele não vai tentar o novo, ele não vai tentar algo que fuja ao padrão dele. Uma coisa que eu já ia até esquecendo de falar no caso do superdotado é que os alimentos, eles podem também gerar restrições a partir do entendimento de como é feito e de onde vem o alimento. Então, você pode ter uma criança muito nova, por exemplo, que descobre que o bife dela era um bichinho. E que tá ali no prato dela que deixou de ser um bichinho, né. E isso pode gerar questões, internas na criança, onde ela compreende tudo que foi feito para aquele alimento chegar ali. E isso ela pode, entrar num bloqueio de não querer mais aquele alimento e pronto, não vai ter quem faça ela comer. Tá, então, tirando essa questão da náusea, e da resistência mesmo, né, do corpo em receber aquele alimento, ela pode ter essas questões também que vão dizer aí no caso, dependendo da idade, né, questões ligadas a crenças, ligadas a convicções pessoais, a diversas outras questões que o superdotado ele avalia, né, então é muito analítico com tudo. Então quando ele vai pegar um alimento, ele quer entender da onde vem aquele alimento e do que é feito e de como é feito para que ele possa comer. Então se alguém apresenta uma coisa muito doida para ele comer, uma coisa muito diferente que ele não conhece, ele antes de pôr na boca ele vai perguntar de onde veio, o que é aquilo, como que é feito, ele vai tentar descobrir. Dificilmente um superdotado vai colocar algo na boca sem saber as coisas básicas sobre aquilo. Mas que ele faça, né, se depois ele descobre, isso pode gerar um bloqueio. E esse bloqueio, apesar de ser por uma convicção pessoal, ele acaba se tornando uma coisa realmente muito forte. E ele acaba sendo afetado no sentido de que se alguém força ele a comer ou ele tem que comer, ele come aquilo e aquilo faz um mal para ele, mas não um mal no caso da náusea, ele faz um mal no caso dele se sentir enquanto pessoa mal por estar se alimentando daquela forma, contrariando aquilo que ele pensa, né? Então isso também ocorre com o superdotado. Então nós temos, tanto no superdotado quanto no autista, casos onde podem gerar náuseas e uma resistência mesmo incontrolável ao alimento, e casos onde é uma questão de convicção ou de hábitos. Mas tudo vai depender da situação, da pessoa e do tipo de alimento. Existem tanto os superdotados quanto autistas que vão ter as duas situações. Que vão ter coisas que não vai querer por uma questão de convicção e vai ter coisas que não vai conseguir por uma questão de textura ou de temperatura ou de sabor ou de hipersensibilidade a algo. O importante nessas duas situações é que não se tente forçar, né? Tentar entrar naquela de impor um alimento ou forçar um alimento, você pode até conseguir que ele 1 ou 2 vezes se alimente daquilo, mas isso vai gerar com certeza muito mais problemas do que se ele não se alimentar. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva e especialista em intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio eu falei sobre a seletividade alimentar do autista e do superdotado. Não deixe de escrever para a gente com dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!